Muito bem, agora são 3h39, de volta aqui no Rádio Livre da Bandeirantes 820, hoje honrosamente recebendo a médica, ela que é endocrinologista, a doutora Marília Zanier. A gente vai falar sobre os problemas mais graves enfrentados pela humanidade nos últimos anos, um dos problemas mais graves que é a obesidade. Claro que dentro da endocrinologia a gente vai entrar também em diabetes, em tudo que a doutora pode tratar. Interessante, as pessoas parecem que estão cada vez mais obesas, né, Luciana Vitorino? Tiago, e aí eu fui buscar alguns artigos, doutora Marília, seja muito bem-vinda primeiramente, sobre a pandemia, né? E em março, né, foi divulgada uma pesquisa que de 1 em cada 5 brasileiros ganham peso na pandemia. A culpa foi do confinamento? Obrigada primeiro pelo convite a vocês dois, sempre um prazer estar aqui. É verdade, esse dado está correto, né? Na verdade, não só a pandemia, a gente tem tido um aumento progressivo de obesidade e sobrepeso. A gente tem dados novos de 2019 e houve uma comparação de 2003 para 2019 e os números são realmente alarmantes, né? Mas eu concordo com você que durante a pandemia as pessoas ficaram mais em casa, consequentemente comeram mais e deixaram de se exercitar. A gente sabe que teve um período em que academias ficaram fechadas, muitas pessoas com medo de se exercitar, mesmo em ambiente aberto. Nós que tratamos muitos diabéticos, a gente ressaltava a importância de tentar manter isso que fosse dentro de casa, em volta de casa mesmo, dar uma caminhada, mas eles ficaram confinados. E aí o paciente que está em casa, ele automaticamente come mais e realmente teve esse ganho de peso. E esses pacientes, Marília, eles estão preocupados em perder o peso ou ainda têm medo de ir aos consultórios? Eu acredito que isso está mudando, né? Atualmente a gente tem visto uma busca maior. Acho que agora, após a vacinação, a população tem se sentido um pouco mais segura, o que é realmente o correto, né? O que não significa descuidar. A gente fala que se sentir segura é diferente de você descuidar e não ter mais esses cuidados que nós precisamos manter, né? Mas agora eles estão buscando mais. Eu acho que os diabéticos deram uma descompensada. Eu acho que todo endócrino percebeu isso. Ficaram sem buscar atendimento por um período, né? Então descompensaram e agora estão correndo atrás. A gente teve também um aumento do número de diabéticos nessa pandemia, incrível, também. Mas muito, realmente, a gente teve bastante. Às vezes quem ficou internado muito tempo, o paciente que ficou em uso de corticoide por muito tempo também, acabou abrindo a doença. A gente tem estudos que mostraram até a abertura de diabetes tipo 1, aquele autoimune, após Covid, porque a gente sabe que o diabetes tipo 1 às vezes tem esse gatilho, né? A gente tem um vírus, alguma coisa que faz esse sistema imunológico, de repente abre um diabetes tipo 1. Então a gente teve um aumento bem significativo, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2. Doutora, a obesidade para muita gente ainda é um status de desleixo, de a pessoa não emagrece porque não quer, que é um mané, que não se esforça com nada. Mas, sobretudo, a obesidade é uma doença e ela eu vou criar um termo aqui, é uma doença hospedeira, porque ela atrai para si, para o organismo humano, uma porção de outras doenças, inclusive diabetes, né? Exatamente, Thiago, é um ponto bem relevante também. A gente costuma dizer que antigamente a obesidade era vista como estética, né? Aliás, até hoje, infelizmente, por algumas pessoas, as pessoas acham que você vai tratar a obesidade porque é estética, porque é bonita, porque é feio, e não é verdade. A gente sabe que muitas doenças são causadas pela obesidade, diabetes, hipertensão, a gordura no fígado, que é tão temida hoje em dia, que é a esteatose hepática, a gente vê demais em paciente obeso. Então, uma série de doenças que podem realmente se manifestar muito mais em pacientes obesos. É uma doença e nós temos que tratar. E o que a gente fala muito em consultório é assim: quem não acha que a obesidade é doença, não trata, porque eu trato o que eu tenho. Então, se eu não tenho uma doença, eu vou tratar o quê? Então, o primeiro passo é identificar, aceitar que é uma doença e buscar ajuda. Não é falta de vergonha, não é preguiça, é uma doença que deve ser tratada como qualquer outra doença que a gente trata em consultório. Sim, tem diferença entre sobrepeso e obesidade? Tem sim, Luciana, é uma pergunta também muito boa. O sobrepeso e a obesidade, eles basicamente diferem na questão do índice de massa corpórea, que é o famoso IMC, né? Esse IMC a gente calcula quando é em adulto, acima de 18 anos, esse cálculo é feito pelo peso dividido pela altura ao quadrado. Então a gente chama de sobrepeso quando a gente tem esse IMC entre 25 até 29,9.
E acima de 30 a gente define como obesidade. É muito importante também ressaltar que se a gente pega pacientes que, por exemplo, ou são muito musculosos ou que tem muita pouca massa magra, o IMC ele se perde um pouquinho. Então a gente tem que avaliar junto com outros parâmetros, circunferência abdominal, bioimpedância, outros exames, né? Mas em média seria isso. Então a diferença seria esse peso que esse paciente tem. Então se ele tiver acima de 30, a gente já fala que é uma obesidade. Sim. Doutora Marília, sempre que eu vou ao shopping, eu reparo que tem muitas crianças gordinhas. Eu não sei se foi por causa da pandemia, de ficar em casa jogando videogame, né? Dos pais preferirem que eles fiquem em casa. O que acontece? A culpa é dos pais? Isso aí foi até um tema que eu cheguei a discutir, tive a oportunidade de fazer uma entrevista sobre isso, né? E a obesidade infantil é algo que a gente tem que se preocupar mesmo. Criança engana. Então, às vezes a gente olha para a criança, eu acho que ela tá bem, né? Saudável, né? Saudável, porque é gordinha. Isso, os bebezinhos de antigamente das propagandas, né? Que hoje em dia já não estão tendo mais tanto, né? Que já estão se conscientizando em relação a isso. Mas realmente a gente também teve um aumento muito significativo de obesidade na infância. Essas crianças também ficaram em casa, tiveram aula de casa. Muitas mães tiveram medo dessas crianças descerem ou nem poderiam descer, né? Sim. Muitos espaços de prédios e tudo ficaram fechados, brinquedotecas, então as crianças não tinham espaço. Muitas pessoas moram em apartamento, a criança ia brincar de bola dentro do apartamento, o vizinho ligava e reclamava. Então a própria mãe, o próprio pai estimulava a criança a ficar quieta. Menino, não pode, não joga bola aqui dentro do apartamento. E essa criança se acostumou, né? Em 1 ano e meio, o que ela fez? Ela se acostumou a ficar em TikTok, que hoje a gente está vendo essa pandemia. Febre, pandemia de TikTok. Exatamente. E aí essas crianças acabaram confinadas. E agora a gente tem que fazer um movimento ao contrário, de retirar essa criança de TV, iPad, esse tempo tela e levar essa criança para fazer mais exercício. Sim. Agora, Luciana, vamos colocar o ouvinte aqui também? Porque se deixar eu fico só eu pergunto. A Luciana, quando tem um entrevistado ruim, ela nem participa. E quando vem esses tópicos assim, ela fala igual a matraca, né? 3h46, o ouvinte também fala na Bandeirantes. Alô, boa tarde. Esses tópicos assim, ela fala igual a matraca, né? 3h46, o ouvinte também fala na Bandeirantes. Alô, boa tarde. Ouvindo a doutora falar, eu como um leigo completamente no assunto, acho bonito ela falar, mas eu acredito que a gente tem que focar mais na questão da estética. Muita gente tem feito essa cirurgia pela estética. A doutora acha que tem muitos médicos que acabam gananciosamente orientando uma cirurgia mesmo aquela pessoa não necessitando tanto disso, porque a cirurgia é algo muito pesado. Tenho visto muita gente sofrer nesse pós-operatório. Inclusive perdi um tio há 3 semanas por conta disso. Vamos ver só o nome do amigo aqui, né? Não deu aqui. Bom, é o Flávio Câmara, doutor. Tá. Então, Flávio, é uma colocação também muito interessante, né? O que é legal a gente falar? Na verdade, ninguém tem que operar sem seguir consenso e guidelines. É para isso que eles existem. Então, acho que o bom profissional, a gente segue esses consensos. Então, não é olhar para o paciente e falar, você vai para a cirurgia, você não vai. Então, a gente tem isso muito bem documentado. Para a gente chegar a pensar numa cirurgia, esse paciente já tem que ter feito um tratamento clínico por pelo menos 2 anos, é o que a gente pede, sem sucesso. Esse paciente tem que se enquadrar em IMCs, que a gente fala IMC acima de 40, sem nenhuma comorbidade da obesidade, ou acima de 35 com comorbidades, que sejam diabetes, hipertensão. Então, a gente tem algumas comorbidades que fazem esse paciente ser operado com IMC acima de 35. Então, levar esse paciente para uma cirurgia fora desses critérios está fora dos consensos, fora dos guidelines, e nós, que somos profissionais que atuamos na área, a gente obviamente não vai indicar, né? Então, acho que é tudo dentro da sua indicação. Sim, profissional sério, né? Então, a cirurgia não é a primeira opção. Não é. Tá gordinho, passa a faca, não é por aí. A gente tem que seguir esses consensos, Chaga, é bem importante que a gente o siga, né? E uma coisa que ele comentou que eu acho importante também, ele falou, alguém morreu, né? E o paciente tem esse medo, eu não vou operar porque eu vou morrer. Então, falando já de quem precisa operar, não estou falando do paciente que vai sem necessidade, isso a gente nem leva em conta porque tá errado, né? Mas aquele que operou por necessidade. A gente tem os dados muito bem documentados na literatura de que é muito mais fácil esse paciente morrer pelas comorbidades da obesidade, que depois eu posso até falar algumas, que são além dessas que vocês conhecem, né? Mais fácil ele morrer por elas do que pela cirurgia. Tá? Então a gente não tem assim, alguém morre, ok, mas a gente morre muito mais se a gente não tratar essa obesidade. Então o tratamento correto, ele realmente é muito importante.
Sim, doutora Marília, agora em relação aos pacientes, como é que é a conscientização deles? Eles chegam ao consultório querendo uma dieta, querendo emagrecer de forma saudável, ou já quer o remédio? Porque o remédio é prático, né? Mas aí é que tá, né, Luciana? A gente sempre comenta assim, é uma tríade, né? Então, tratamento de peso, de sobrepeso e obesidade, eu sempre falo para os meus pacientes, é dieta, exercício e medicação. Então, eu gosto de falar nessa sequência, porque a medicação, ela não é obrigatória, ela também entra dentro de consensos, como eu falei para a cirurgia, a gente também tem. Qual é o paciente que precisa iniciar a medicação? Qual é o que eu não preciso, né? E a gente nunca vai passar remédio por cima de dieta e exercício. Por isso que o tratamento é muito multidisciplinar. A gente precisa ter um nutricionista, o endócrino e o educador físico. É assim que funciona. E a medicação quando necessária, realmente. Ô, doutora, muita gente se preocupa em diminuir o estômago, mas não muda o cérebro. Quer dizer, ele corta a barriga, mas na cabeça não muda nada. Talvez isso explique a grande quantidade de operados que voltam à obesidade? Explicam, e é bem importante porque assim, quando você vai para uma cirurgia bariátrica, exige-se, né, os convênios exigem, e que os bons profissionais também exigem, uma equipe para esse paciente passar primeiro para poder liberar a cirurgia. Então, essa cirurgia tem que ser liberada pelo psicólogo, psiquiatra, pneumo, endócrino, uma equipe, tá? Então, se ele passa pelo psicólogo, não é à toa. O psicólogo tem que identificar esse perfil, e quando você já identifica um perfil que primeiro, é muito compulsivo, tem alguma alteração que eu devo tratar antes da cirurgia, deve ser tratado e não levar para a cirurgia de qualquer jeito, tá? Naquela pressa, naquela angústia de levar. E esse paciente que foi operado, ele deve manter o acompanhamento no pós-operatório. O grande erro é o paciente achar que essa equipe, ela só é necessária no pré-operatório, quando não é verdade. Ele operou, ele tem que continuar o acompanhamento. Como você falou, a cabeça não foi operada. Então, esse paciente, ele precisa ter o acompanhamento com psicólogo, às vezes com psiquiatra, porque se o paciente larga tudo, é o que a gente vê, você vê que esses pacientes que recuperam são aqueles que operaram e estão em casa, nunca mais procuraram um médico e está tudo certo. Não fazem exercício, então eles vão voltar para o que eles tinham antes, com certeza. Pode fazer mais uma? Pode mais uma, dá tempo. Tá. Doutora Marília, agora em relação à balança, eu amo me pesar, eu tenho uma balança lá no meu banheiro. Mas assim, se eu estou com o meu peso, se eu estou satisfeita pesando 53, 52, a balança pode enganar? Talvez eu tenha uma doença e eu não sei, talvez eu esteja com muita gordura, talvez visceral, e eu não saiba. Sim, é verdade. É como a gente falou sobre o IMC, então acho que cabe bem nessa sua pergunta, né, Luciana? A balança comum, ela não avalia quanto de gordura e quanto de músculo a gente tem. Então, vou dar um exemplo. Se eu pego o paciente idoso, que geralmente é aquele paciente que não faz exercício, ele tem perda de massa muscular. É o que a gente chama de sarcopenia. Você olha os braços finos, pernas finas, aquela barriguinha proeminente. Esse paciente pesa, a gente calcula o IMC, você fala, tá legal. Mas aí você leva para fazer um exame, você fala, poxa, não tem nada de músculo e muita gordura. Então, esse paciente está em risco. E o contrário também acontece. Paciente que faz muita musculação, muito exercício, se você pesar e achar que aquele peso absoluto é gordura, você fala, nossa, você tem um sobrepeso ou uma obesidade. Esse paciente não tem, porque ele tem muito músculo. E músculo é bom, né? Em músculo a gente nunca vai falar perca músculo. Então isso não existe. Então é por isso que cabe uma avaliação melhor da composição corporal desse paciente. Uma das maneiras é pela bioimpedância, que é bem disponível, né? Bom, né? É bem interessante fazer. A gente tem a densitometria de corpo inteiro, que também avalia com muita precisão esses casos. Então, a balança simples não. E também não é essa coisa de pesar todo dia, tá? Isso a gente fala que também não é interessante. O ideal é se pesar 2 vezes por semana, quando a gente já está até em fase de manutenção. Eu indico muito segunda e quinta para os pacientes, né? Eu falo que segunda é ali após o final de semana, você já começa a perceber o que aconteceu, né? E quinta que você já está quase finalizando a sua semana. Então, você fixa 2 dias na semana e se pesa sempre nesses 2 dias. Então tá, a partir de hoje, só segunda e quinta. Tá bom, agora 3h53, vou colocar mais um ouvinte, a doutora responde pra gente encerrar. Alô, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Thiago Mendes. Satisfação, como é que tá? Como é que tá a família? Quem tá falando é Luiz Carlos. São Crolândia. Doutora, se achar algum nutricionista que consegue fazer o cara emagrecer comendo churrasco, tomando cerveja, farofa de jaca, torresmo e panelada e chambari, esse vai ganhar dinheiro demais, viu? Você tá doido. Aí não tem jeito, né, doutora? Aí não dá, né?
Aí é milagre, né, Tiago? É o que a gente fala muito em consultório. São aqueles pacientes que eles querem ser emagrecidos, mas eles não querem emagrecer, né? Ai, gostei disso, hein? Então é o processo passivo e não ativo. Quando chega lá, doutora, a senhora me emagrece? Isso não. Quem emagrece é o paciente, né? Então o processo ele é ativo, ele não é passivo. Isso é importante para que você perca peso e mantenha o peso perdido. Tá bom, doutora, eu juro que eu queria estender essa entrevista por mais uns 40 minutos aqui. E a gente abrir para diabetes, é chover de pergunta também. Mas bom, fica aquele gostinho. Não, mas ela vai voltar. Fica aquele gostinho de quero mais para remarcarmos em breve, né? Com certeza. Doutora Marília Zanier, médica endocrinologista, ela também é professora universitária, é uma médica referência aqui em Goiás e no Brasil, conversando conosco. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço a vocês. Gratidão, bacana, né, Lu? Demais. Nossa, a Rádio Bandeirantes agradece muito você e os ouvintes também, né? Você volta daqui a pouquinho com o repórter Bandeirantes. Já.